vamos ouvir a aula do Sr. Governador, que nos vai falar sobre as funções do Banco de Portugal e como o Banco de Portugal lida com a inflação, que é uma questão que nos preocupa muito a todos. No final, podem colocar as vossas questões. Boa tarde a todas e a todos. Se vocês aparecessem todos juntos em Vila Real de Santo António, de certeza que alguém ia dizer qualquer coisa do género: Ena, tanta gente junta. É muito bom estar aqui hoje, Sr. Presidente, Sr. Diretor da Escola, a todos vocês, o meu muito obrigado. É mais ou menos como voltar a casa. Eu estudei boa parte do ensino, até ao ensino secundário, no Algarve, em Vila Real de Santo António. Esta escola também me diz a mim, pessoalmente, bastante. Tive a oportunidade de recordar que o meu pai, que era também algarvio e de Alcotim, estudou aqui no ensino secundário já há muitos anos. E isso é uma coisa também muito importante para a nossa forma de estar. A verdade é que o estudo da economia é absolutamente fundamental para compreendermos o que se passa no nosso dia-a-dia, como tomamos decisões, como gerimos as nossas finanças pessoais, as nossas finanças públicas, percebermos e participarmos nos debates muito importantes e muito transcendentais que a economia tem e que a nossa sociedade necessita da nossa participação. Todo o esforço que esta escola e que a professora Anabela aqui bem recordou, o enorme sucesso, e acho que merece uma salva de palmas por todo o sucesso que a escola teve. Eu sei que se a professora fosse falar agora dizia que era um trabalho coletivo, e é bem verdade, eu sei. Mas os trabalhos coletivos também são feitos de pessoas e às vezes, ou quase sempre, essas pessoas merecem o destaque e é muito merecido. E é verdade, é um enorme sucesso que Faro e que esta escola tem nesta jornada já com muitos anos, que o Banco de Portugal acompanha com muito carinho e onde colocamos uma enorme ênfase na literacia financeira, na transmissão de conhecimentos, na produção de trabalhos que reflitam esses conhecimentos, porque na verdade é para isso que o ensino está vocacionado, para nos dar instrumentos para que sejamos melhores cidadãos e mais informados, em particular na dimensão financeira. Nós estamos a atravessar um período que é desafiante do ponto de vista económico, um período marcado por um processo inflacionista que já dura há mais tempo do que aquilo que era desejável, um processo inflacionista que é recente e que não acontecia há muitas décadas. O enorme sucesso que os bancos centrais tinham tido até aqui para controlar a inflação faz com que, enfim, quase 50% da população portuguesa não tenha plena consciência do que é que significa a inflação. Porque o último surto inflacionista já data dos anos 80 do século passado, é muito tempo. E esse muito tempo significou muito sucesso. Sucesso das políticas monetárias, sucesso da ação dos bancos centrais e, na verdade, das nossas economias para conseguirem crescer e desenvolver-se sem pressões sobre os preços. Porquê é que nós, na economia, não gostamos muito que os preços subam muito? Também não gostamos que os preços não subam.
E gostamos, se calhar, ainda menos que os preços caiam, o que parece estranho. Mas a verdade é que, para nós podermos planificar as nossas vidas, para podermos tomar decisões de consumo, para as empresas e as famílias tomarem decisões de investimento, nós tomamos-las muito melhor quando enfrentamos alguma previsibilidade sobre o comportamento de algumas variáveis. E a mais importante, ou uma das mais importantes, pelo menos, dessas variáveis, é precisamente o preço. Quando eu ensino economia, eu gosto sempre de recordar aos meus alunos que o preço é, assim, algo sacrossanto na economia e no funcionamento de uma economia, porque o preço é aquilo que sinaliza para onde nós nos devemos dirigir. O preço faz-nos tomar decisões sobre quanto consumir. Temos sempre uma restrição orçamental. Nunca podemos ultrapassar essa restrição orçamental. E, portanto, a diferença de preços e de evolução de preços na economia vai-nos sinalizando em que direção é que devemos tomar as decisões. Quando os preços a variação dos preços é muito baixa, ou mesmo negativa, ou seja, quando os preços caem, nós vamos ter tendência de adiar o consumo, porque estamos sempre à espera de que amanhã os preços voltem a cair e aquilo que nós quereríamos comprar hoje, amanhã já é mais barato. E isto cria um estímulo, um incentivo a que as economias parem. O inverso disto, e igualmente negativo, se passa quando os preços aumentam muito. Claro que este muito não é fácil de medir. Quase todos os bancos centrais, e o Banco de Portugal, que está incluído no Eurosistema, tem também esse objetivo, por estar com outros bancos centrais dos países da área do euro no Eurosistema, um objetivo de que os preços cresçam no médio prazo 2% ao ano. Enfim, como eu sou governador, não posso, mesmo num contexto de uma aula, dizer que até podia ser um bocadinho mais do que 2, um bocadinho menos do que 2, isto iria dar uma notícia que eu não posso dar. Mas foi 2. Há razões mais ou menos científicas para que 2 seja um bom número. E então nós tomamos decisões de política monetária, que eu já vou muito brevemente detalhar, para que a economia se comporte de uma forma compatível com um crescimento moderado dos preços, igual a 2% no médio prazo. A primeira pergunta que vocês podem fazer logo é o que é o médio prazo? E para aí nós também não temos uma definição muito fechada. O médio prazo costuma ser o nosso horizonte de previsão. Nós fazemos previsões para a economia. Neste momento, o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal publicaram previsões, nós para Portugal, o Banco Central Europeu para a área do euro, até 2025. E, portanto, 2025 é o médio prazo. Vai ser o nosso médio prazo até dezembro deste ano, quando apresentemos previsões até 2026, e assim sucessivamente. Portanto, o médio prazo são 2, 3 anos à nossa frente. E nós estamos hoje a tomar decisões para que a inflação daqui a 2 anos seja 2%. Não é a inflação em fevereiro, nem em março, nem sequer em junho do ano que vem. É para daqui a 2, 3 anos. O que coloca, se vocês se puserem nas minhas vestes, tudo isto numa posição um pouco difícil, porque eu estou a tomar decisões hoje para que produzam efeito daqui a 2 anos, 3 anos.
Não é fácil, garanto-vos. E, portanto, nós estamos sempre a gerir expectativas. É por isso que se diz que os bancos centrais gerem expectativas. E nós queremos que as expectativas dos preços para daqui a 2, 3 anos sejam de tal forma que a sua variação seja compatível com um aumento de 2%. Eu disse há pouco que as gerações mais recentes, eu próprio, para me lembrar do que é uma inflação acima de 4, 5%, tenho que fazer, na minha vida diária, tenho que fazer algum esforço. Essa situação é altamente penalizadora, porque nos deixa, enquanto agentes económicos, quer sejamos parte de uma família, que é onde tudo começa, quer de uma empresa, quer mesmo do governo, com muitas dificuldades sobre a previsão do futuro. Porque, já vos disse, o preço é onde tudo começa nas nossas decisões. E, portanto, é muito, muito importante combater esta inflação. E o Banco Central tem vários instrumentos. Hoje, muito, muito mais do que tinha há uns anos. Essencialmente, neste momento, o Banco Central Europeu está a usar a taxa de juros como instrumento para conter a inflação. O que é que o Banco Central Europeu faz, ou espera conseguir, ao aumentar a taxa de juros? Espera sinalizar a todos os agentes económicos a sua determinação no combate à inflação e que esse aumento da taxa de juro faça, e esta é a parte menos agradável de toda a condução da política monetária, faça retrair as nossas intenções de consumir. Porque, como todos sabemos, se houver mais procura, se nós formos todos comprar cada vez mais os mesmos produtos, os preços aumentam. E, portanto, esta contração, esta retenção, digamos assim, da procura é o efeito, do ponto de vista macroeconómico, que o instrumento de taxa de juros tem mais direto sobre a economia. Claro que muitos dirão, imediatamente a seguir, que lá está, se houver menos procura, vai haver menos produção e vai haver desemprego. E, portanto, os bancos centrais estão a causar um arrefecimento na economia, para não dizer mesmo, eventualmente, uma contração e um aumento do desemprego. A verdade é que enfim, nós usamos em economia um termo que é difícil de traduzir para português, que é o trade-off, esta alternativa de cenários entre continuar a viver com uma inflação muito alta e que vai ter um efeito muito negativo nas nossas vidas, ou tentar controlá-la com os instrumentos que os bancos centrais têm ao seu dispor e que neste momento o que é utilizado para isso é a taxa de juro, também iria causar os mesmos efeitos negativos na nossa economia. Não há um sistema económico que consiga viver com um crescimento de preços galopante sem quebrar. 10% é o registro que a nossa inflação em Portugal e também na área do euro atingiu, ou muito próximo disto, no final do ano de 2022. E a situação era, obviamente, insustentável. As boas notícias são que não só a origem da inflação está ela própria a bater-se, a reduzir-se. Estamos a falar dos choques energéticos, o preço da energia está em queda, do choque alimentar, nos preços dos bens alimentares, e felizmente também temos quase todos os bens que são transacionados internacionalmente com variações de preço hoje negativas, e tudo isto se vai transmitir aos preços que nós vemos nos supermercados, esperemos, em conjugação com o esforço que a política monetária está a fazer, e a taxa de inflação, esperamos nós, vá reduzir-se gradualmente, mas de forma sustentada, ao longo do ano de 2023. Se conseguirmos isso, e só se conseguirmos isso, e nesse momento,
podemos, enfim, eu não digo cantar vitória, mas seguramente ficar um pouco mais seguros de que as medidas que tomamos e o comportamento que as economias levaram foi bastante positivo e condizente com atingirmos este objetivo. Eu acho que é para aí que nós caminhamos. Temos que manter aqui alguma contenção e alguma paciência. Paciência é sempre uma palavra difícil de falar perante uma audiência tão jovem, mas paciência é mesmo daquilo que precisamos para garantir que tudo isto tem o efeito que é esperado. A coisa boa, no contexto em que hoje estamos, e eu acho que temos sempre que contar com as coisas boas que estão à nossa volta, são que a nossa economia está em pleno emprego. Aqueles que já estudaram economia sabem o que é que este conceito quer dizer com muita facilidade. Para os outros, eu vou tentar traduzir em 10 segundos. Nós temos essencialmente os fatores produtivos, emprego e capital, em Portugal e também um pouco na Europa, totalmente ocupados e a produzir. A taxa de desemprego é muito baixa, nunca houve tanto emprego em Portugal como aquele que temos hoje. Podemos esperar que nos próximos meses, nos próximos semestres, isto se mantenha, e essa é uma garantia de que o custo que possa ter este combate à inflação seja mitigado. É evidente que na economia, e o passado recente já nos ensinou isso, nada é garantido, no sentido em que é apenas uma atitude muito perseverante perante todos estes fatores, permitirá atingir estes objetivos, mas Portugal, em particular, tem, mais uma vez, que estar orgulhoso de si próprio. Nós passamos pela situação mais difícil que um país pode passar. Ultrapassámo-la com um sucesso que posso-vos garantir, aqui, algarvio, saído de Olhão, é reconhecido por todos. Hoje, todos reconhecem o sucesso que Portugal teve na ultrapassagem das enormes dificuldades que viveu. É um país que está, neste momento, talvez com 50, 60 anos de atraso face ao resto dos países, a fazer a mais silenciosa das revoluções e que este auditório cheio demonstra, que é a escolaridade. Se o meu pai esteve nesta escola a fazer o então ensino secundário há muitas décadas, muito poucos portugueses nessa altura faziam isso. Na verdade, chegados ao ano 2000, apenas 4 em cada 10 das pessoas da vossa idade saíam da escola com o ensino secundário completo. 4 em cada 10. Portugal competia, nessa altura, há 20 anos, com o México e com a Turquia como os países com menor nível de escolaridade na OCDE. Hoje, são quase 9 em cada 10 aqueles que saem, os jovens que saem da escola com pelo menos o ensino secundário, o que significa o 12º ano, completo. Em apenas 20 anos, iniciamos uma transição que vai levar mais 20, pelo menos, a concluir. E é aqui que, outra vez, a paciência impera. Temos que manter esta trajetória, temos que acreditar que este é o caminho certo, porque acreditem que é mesmo o caminho certo. Eu, quando estava a estudar em Harvard, e os vossos colegas relembraram esse momento do meu trajeto, estávamos no Departamento de Economia da Universidade de Harvard, 2 naturais de Olhão. O Departamento de Economia tem muito poucas pessoas. Olhão era a cidade do mundo mais representada
no melhor departamento de economia, e não digo isto porque eu tenha por lá passado, foi apesar disso, claro, do mundo. O Algarve estava com a melhor representação em termos numéricos de sempre em Harvard. É esse o trajeto que eu espero que vocês consigam fazer, porque é a única forma, é mesmo a única forma de Portugal se poder afirmar. E a questão financeira, professora Anabela, é de tal maneira importante e está de tal maneira incutida em nós que aqui há uns anos, eu gosto muito de relembrar este resultado, aqui em 2017 foi perguntado aos portugueses, numa sondagem, qual de 3 eventos mais tinha aumentado a nossa autoestima. E se vocês se recolocarem em 2017, esses 3 eventos eram termos ganho o Campeonato da Europa de futebol, quem é que não queria, em 2016, termos ganho a Eurovisão, com o Salvador Sobral, em 2017, e termos fechado um capítulo muito negativo da nossa história financeira, que foi o procedimento por déficits excessivos em maio de 2017. E destas 3 hipóteses, os portugueses que responderam àquela sondagem escolheram maioritariamente o termos saído do procedimento por déficits excessivos. Segundo eles, aumentou mais a nossa autoestima do que termos sido campeões da Europa pela primeira vez e termos ganho a Eurovisão, que era uma coisa com que sonhávamos há mais de 50 anos. E isto é o espírito e o ensino que a dimensão financeira nos deve acalentar. E é por isso que compreendermos todas estas peculiaridades do processo económico, do que significa a inflação e de porque é que é importante combater a inflação, que nos deve continuar a inspirar. Eu sei que inspirar é uma palavra muito difícil para juntar à economia, mas acreditem que é o caminho que Portugal tem seguido nos últimos anos e que deve continuar a seguir com todos vós. Muito obrigado. Agora damos início à sessão de perguntas. Neste momento, o sistema bancário está num processo acelerado e se nós pensarmos naquilo que aconteceu com o setor dos seguros, a gente pergunta a concentração dos bancos, a transformação digital, o euro digital. Eu gostava de saber o que é que nos pode dizer sobre o que é que nos vai acontecer. Porque eu não quero que seja adivinho, não é? Mas aquilo que dizem é que vão ficar os bancos incumbentes. O negócio do dinheiro está a mudar e os bancos estão a viver das taxas e taxinhas e do crédito à habitação. E a gente pergunta como é que isto vai ser. Num debate no Fórum Económico Mundial em Davos, admitiu que a recessão não iria chegar este ano à Europa. Assim, a minha pergunta é relativa a qual ou quais as razões da sua convicção e que fatores é que o fazem acreditar em tal, sendo que vivemos um clima de grande instabilidade atualmente. Obrigado. Os bancos desempenham um papel absolutamente crucial nas nossas economias, um papel de intermediação financeira que faz com que nós não consigamos sequer imaginar o que seria a nossa sociedade sem bancos. Os bancos têm, eu digo muitas vezes, a responsabilidade, porque é disso que se trata, do ponto de vista social, de receber as nossas poupanças, defendê-las, protegê-las, guardá-las, valorizá-las e, naquilo que é o papel de intermediação financeira, para aqueles que têm necessidade de empréstimos, de créditos, canalizar essas poupanças para o investimento, para a compra de habitação, que é um investimento, por exemplo, falámos das taxas de juros, em particular da habitação,
E com isto há uma criação de riqueza e uma capacidade de gerar crescimento enfim, que é absolutamente inatingível com outras formas que nós pudéssemos pensar de organizar as nossas finanças. Com isto eu quero dizer é que o sistema é muito eficiente e insubstituível, pelo menos no curto prazo. E nós não nos podemos convencer de que ele é absolutamente imbatível ou que não tem que ser constantemente melhorado, porque isso se calhar foi algo em que pensámos ou que pensávamos que era assim há uns anos atrás, enfim, 2 décadas talvez, e acabou por nos surpreender com a crise financeira que teve origem nos bancos. Dessa crise financeira, nós tivemos que recuperar. Tivemos que recuperar a banca, tivemos que recuperar as finanças públicas porque tiveram que acudir à banca, mas fizemos-lo, e em particular em Portugal, com uma consciência muito clara da importância de concretizar esse objetivo. É por isso que aquela sondagem de que eu vos falei teve aqueles resultados. Porque a estabilidade financeira é um bem absolutamente essencial para o nosso progresso enquanto país, para o nosso progresso individual, de cada um de nós, e isso está muito claro, penso eu, hoje, na perspectiva dos portugueses. Agora, esta é uma instituição, a banca é uma instituição que, como todas as instituições, tem que evoluir e tem que responder aos desafios. É o desafio tecnológico, são as fintechs, são novas formas de aproximar a tal poupança e enfim, os nossos depósitos da utilidade última que lhes queremos dar, às vezes com taxas de remuneração que são um pouco fantasiosas, e nós devemos ter muito cuidado com isso. Há muitas áreas do desenvolvimento tecnológico financeiro que não são seguras, porque não estão reguladas, porque apresentam formas de funcionamento que são bastante, eu quase que até poderia dizer, perigosas para quem embarca nelas. E por isso nós devemos olhar para a eventual criação de um euro digital pelo Banco Central Europeu, como outras jurisdições, outros países estão a tentar fazer no seu âmbito, para todos estes desafios, com a cautela de quem sabe exatamente quais são os riscos que todo este sistema pode trazer, e sermos, e eu vou voltar à palavra responsável, e sermos capazes de apelar à responsabilidade do sistema bancário também para o alinhamento de que falava das taxas de juro, quer das operações, nós dizemos ativas, ou seja, do crédito, quer das passivas, que é as das poupanças, as dos depósitos. Durante muito tempo, a banca teve que acomodar, e foi mesmo esse o termo, um período de taxas de juros negativas muito prolongado, que pôs em causa o modelo de negócio da banca tradicional. Daí a expressão, imagino eu, às taxas que referiu. Porque a remuneração da função bancária ficou posta em causa. E a banca portuguesa, em particular, acomodou todas as taxas negativas, não impondo a nenhum dos seus clientes taxas de juro nos depósitos negativas, ao contrário do que em alguns países europeus aconteceu. E, portanto, aquilo que eu tenho referido é que nós devemos esperar um movimento a prazo não muito longo, e já está a acontecer alguma coisa,
nas taxas de juros dos depósitos, como estava a pedir, e devemos, também neste contexto, esperar que as outras formas de remuneração da sua atividade, como as tais comissões, possam elas também tomar um caminho distinto, porque a função que elas tinham num passado recente, hoje já se alterou. E, portanto, voltamos a um modelo de negócio mais tradicional, em que esta função de intermediação financeira entre a poupança de uns, o investimento de outros, constitui, na essência, a remuneração da função bancária e possamos, então, a partir daí, ter alguma, quer previsibilidade maior sobre o que é o futuro da banca, que eu acho que é enorme, enorme. Não é fácil imaginar, mesmo nos modelos mais teóricos, uma forma de a substituir. As fórmulas alternativas ou potencialmente alternativas que têm surgido são de enorme risco, não estão reguladas e não são recomendáveis. E nós temos que evoluir nesse sentido de responsabilidade, porque eu acho que os bancos também têm que saber que há uma enorme responsabilidade social quando nós, reguladores, supervisores, em nome de vocês, que são os clientes e que são a nossa comunidade, lhes atribui essa capacidade de intermediação financeira, que é uma enorme responsabilidade, acreditem. E, portanto, eu esperaria que, com a mesma perseverança com que ultrapassamos as dificuldades do passado recente, possamos também, neste momento, adaptar tudo isto ao período que vivemos, que é um período de subida de taxas de juros muito rápidas, não tanto o nível das taxas de juros, porque esse nível das taxas de juros não é historicamente muito elevado ainda, não se espera que venha a ser, mas sim a rapidez com que as taxas subiram. Foi, efetivamente, um choque significativo e temos que ter compreensão para isso e temos que ter atenção a isso. E temos que esperar que haja mais previsibilidade, aquela previsibilidade que eu vos falava há pouco, de quando a taxa de inflação começar a cair, a política do BCE torna-se mais previsível e tudo se deverá alinhar. Enfim, não como uma coisa que se alinha por si só, mas é assim que o sistema económico funciona e é também essa a sua beleza, que é esperar que estes fenómenos se desenvolvam de maneira a que não só a função banca ganhe resistência e se aproxime mais dos seus clientes em todas as suas dimensões. E é exatamente isto que me leva a dizer, e me levou a dizer, estiveste atento ao que eu disse em Davos, muito sobre o que é a recessão e porque é que eu acho que nós ainda temos instrumentos para a evitar. Eu falei ali há pouco em pleno emprego. E uma economia, quando está em pleno emprego, só tem normalmente um caminho, que é um caminho que nós gostamos menos, mas que é inevitável também, dada a utilização dos fatores produtivos, que é desacelerar o seu crescimento. Nós teremos crescido em 2022 muito próximo de 6,8%. É a última previsão do Banco de Portugal para a economia portuguesa. É o maior crescimento da economia portuguesa em muitas, muitas décadas e que se justifica porque nós estivemos a recuperar da crise do Covid. Essa sim uma verdadeira crise, porque a economia, enfim, teve que estar fechada, uma boa parte dela. Recuperado o ponto do Covid, nós devíamos esperar que a economia continuasse a crescer, mas a um ritmo muito menor, que é exatamente aquilo que está a acontecer hoje. Na economia mundial, nós temos alguns fatores que ainda estão para voltar, digamos assim, aos níveis pré-Covid. Por exemplo, a economia chinesa não está hoje participante na economia mundial como estava antes da crise do Covid. Aliás, este 2022 é o primeiro ano em 40 anos que a economia chinesa cresce menos do que a economia mundial. Nunca tinha acontecido nos últimos 40 anos. Ou seja, é de esperar
que alguma coisa possa também ali acontecer. E, portanto, Portugal está muitíssimo bem posicionado para aproveitar estes estímulos de crescimento. A economia global vai refazendo-se e nós devemos acreditar que conseguimos ter almofadas suficientes para ultrapassar este processo inflacionista e quando todas estas peças do puzzle se juntarem de novo daqui a 6 meses, 1 ano, possamos tirar benefício dessa reconstrução da economia global. Todas as previsões hoje apontam para um crescimento muito baixo no princípio do ano e uma retoma gradual no final de 2023. Felizmente, a economia portuguesa saiu o ano 2022 a crescer mais do que a média europeia e o que os indicadores e os modelos nos indicam hoje é que isso irá continuar a ser assim nos próximos tempos. E quando eu sou perguntado, e não fui, mas vou responder à pergunta que eu próprio me vou colocar, que às vezes também temos esta capacidade, qual é o fator que eu consigo isolar mais importante para justificar este sucesso? A minha resposta é sempre a mesma e eu já a dei há pouco. A melhoria dos níveis de escolaridade, de educação dos portugueses. É a única forma que nós temos de poder aproveitar e continuar a aproveitar todos os incentivos de crescimento económico que temos disponíveis. O Sr. Professor Dr. Mário Centeno, até 2020, ocupou o cargo de Ministro das Finanças e em seguida foi nomeado como Governador do Banco de Portugal. Durante o ensino secundário, alguma vez pensou que ia conseguir chegar ao cargo que ocupa agora, ou mesmo o de Ministro das Finanças, que já ocupou? A questão que tenho a submeter hoje é se a globalização tem desvantagens económicas e monetárias, se tem, qual é a maior desvantagem na sua opinião e se há medidas para combater essas mesmas desvantagens. Tendo em conta que foi Ministro das Finanças e que a posição que ocupa hoje no Banco de Portugal, acha que a instabilidade que sentimos devido às demissões e todas as dificuldades que temos ouvido falar do governo de António Costa, acha que estas dificuldades e estas instabilidades que sentimos podem ter algum impacto na nossa economia e no sistema financeiro do nosso país? E, se sim, que impactos é que podem ter? Podendo a inflação ser considerada um imposto regressivo, porque não são reduzidas as comissões bancárias e reduzidas as taxas do IRS e a carga fiscal que reduz o poder de compra dos mais desfavorecidos. E também porque não há um aumento da taxa do salário nominal de forma a reduzir a taxa inflacionista e a forma do impacto na sociedade portuguesa. Ótimas perguntas. Eu vou deixar a mais pessoal para o fim. A globalização é um fenómeno que na verdade foi iniciado pelos portugueses. Os descobrimentos foram o primeiro grande passo sistemático, tecnológico, de globalização. Na verdade, o Algarve, eu quando costumo apresentar Portugal e em particular o Algarve aos estrangeiros, digo que a grande felicidade da nossa região é o nós termos sido, desde quase o início do povoamento sistemático do Algarve, um produto da globalização. Tudo o que era bom entrava pelo Algarve e nós ficávamos com o melhor e mandávamos o resto lá para cima. E foi assim desde os fenícios, os cartagineses, os gregos, tudo o que era de bom passava por aqui. E isso é a globalização. É nós podermos partilhar entre todos aquilo que de bom não temos e aquilo que de bom temos e partilhamos com outros. Todos os que estudaram economia sabem exatamente os benefícios do comércio da forma como eu estou a descrever. Tem que ser justo, como é evidente, tem que ser equilibrado, não pode ter, enfim, superioridade de uns sobre os outros, mas essa é a essência da nossa civilização. Qualquer coisa que seja contra isto é contra a nossa civilização. Enfim, podemos querer, mas se calhar temos que pensar melhor.
Mas há desvantagens se ela não for bem feita. E, na verdade, e eu também disse isto em Davos, nós devemos reglobalizar. Devemos olhar para a forma como estamos a reconstruir as centenas de milhões de interações económicas que existem entre os nossos países e redefini-las com dois objetivos, que são muito caros, de certeza, principalmente para alguém da vossa idade: sustentabilidade e ação climática. Nós devemos repensar a forma como conduzimos o processo de globalização, que na altura dos cartagineses e dos gregos e dos fenícios eram de troca de tudo o que de bom nós aqui não tínhamos, que passou a ser, nos anos mais recentes, numa lógica apenas de minimização de custos. Nós devemos redefini-la com princípios que, enfim, que o chavão que nós usamos em economia é serem mais inclusivos, ou seja, incluir mais participantes e de forma mais equitativa. Se nós fizermos isso, conseguimos reduzir o stress ambiental que existe em várias zonas do globo, conseguimos expandir o progresso económico para zonas do globo que hoje estão essencialmente excluídas desse processo. Estou a lembrar-me, por exemplo, da África. E é essa a essência da reglobalização de que nós precisamos agora. Se o fizermos, eliminamos as desvantagens que a globalização efetivamente provocou nos nossos recursos e ganhamos todas as vantagens que os algarvios, em particular, desde o século VII e em alguns casos até antes de Cristo, tiveram no papel do que significa um entreposto comercial localizado estrategicamente à beira do Mediterrâneo e no início do que era conhecido do Atlântico naquela altura. Portanto, estão a ver como os algarvios devem ser os maiores defensores de todo este processo de reglobalização, porque somos, desde o início dele, desempenhamos um papel muito, muito relevante. A instabilidade. Eu vou não usar a palavra instabilidade e vou usar a palavra estabilidade. A estabilidade e a previsibilidade são os dois fatores mais importantes para o sucesso económico. Nenhum deles é, na sua essência, antidemocrático. A democracia é um sistema de disputa, de tese e contratese, de podermos ter todos diferentes opiniões. Mas o sucesso dos países dá-se quando eles respeitam as suas próprias instituições e quando as deixam funcionar. E, portanto, eu, do ponto de vista mais económico e às vezes até quase filosófico, não tenho nenhum problema com processos políticos que possam, questionar-nos a nós próprios se estamos ou não no bom caminho. A única linha que devemos garantir é que respeitamos esses processos de um ponto de vista eminentemente democrático. Eu acho que nós não estamos nem sequer perto disso e, portanto, eu diria que nada disto tem impacto nas nossas decisões económicas, nas nossas decisões financeiras e devemos, acreditar que o princípio da estabilidade que nós tão arduamente conquistámos, como eu há pouco referi, em 2017, vocês sabem que desde o início deste século 80% dos nossos dias foram passados em incumprimento financeiro. 80%. Entre 2002 e 2017, nós estivemos essencialmente em incumprimento financeiro. O que significa instabilidade. O que significa dúvidas dos outros sobre a nossa capacidade de cumprir. Foi a partir desse momento que Portugal conseguiu, ano após ano, ter
maior atividade económica do que aquilo que era previsto, resultados financeiros melhores do que aquilo que eram previstos. E esse é um apor, uma conquista que nenhuma instabilidade do género que referiste pode e deve pôr em causa. Eu falei já bastante sobre os bancos e do que é que a remuneração, do papel responsável e social que os bancos têm na nossa economia deve ter. Portanto, a questão que me colocas sobre como reagir do ponto de vista social a um aumento da inflação, que nós sabemos que penaliza mais aqueles cujos rendimentos possam não acompanhar o crescimento dos preços, nós devemos sempre ter instrumentos orçamentais para o fazer. Os bancos centrais gostam sempre que estes instrumentos orçamentais sejam temporários, ou seja, que assim que o processo inflacionista desaparecer, estes instrumentos sejam retirados. Eu acho que é isso que tem sido feito em Portugal. Têm sido criados, implementados, instrumentos de remuneração, instrumentos de apoio às empresas que mais sofrem com a questão energética, de apoio, que são temporários. E eu acho que essa é a boa política orçamental neste caso. A questão dos salários, ainda bem que levantaste essa questão, porque a questão dos salários é aquilo que nós muitas vezes chamamos, enfim, em linguagem muito coloquial, um pau de dois bicos. Vou tentar esclarecer. É verdade que intuitivamente nós podemos ser levados a pensar que se há um aumento dos preços, deve haver um aumento dos salários semelhante. Se nós fizermos isto indefinidamente, entramos numa espiral de aumento dos preços que nunca mais vamos conseguir conter. Por isso, nós chamamos a isto, em jargão de Banco Central, efeitos de segunda ordem. Primeiro crescem os preços, depois crescem os salários, depois como cresceram os salários, crescem os preços, depois como crescem os preços, crescem os salários outra vez, e isto nunca mais acaba. E é isso que nós não podemos fazer. O que não quer dizer que possam aumentar os preços e, por exemplo, as margens de lucro das empresas, mas não os salários. As duas variáveis, quer salários, quer as margens de lucro das empresas, são absolutamente cruciais para conseguirmos parar esta espiral. E não a podemos alimentar. Porque quanto mais tempo a alimentarmos, mais prolongado é o processo inflacionista e mais forte tem que ser a reação dos bancos centrais. E não é só do BCE, é dos bancos centrais a nível global. E qualquer ganho que nós possamos ter em mente no curto prazo, não se esqueçam de que o Banco Central Europeu e todos os bancos centrais olham para a inflação no médio prazo, vai ter um impacto no tal médio prazo muito negativo. E, portanto, o que nós temos que conseguir compreender, bom, já agora acreditar, porque também faz parte da vida, é que nós vamos conseguir romper este ciclo inflacionista do qual não tivemos nenhuma responsabilidade, porque toda a origem da inflação vem dos bens energéticos, dos problemas de oferta externos causados pelo Covid, causados pelo fecho da China. E depois, quando a guerra começou na Ucrânia, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, por causa, outra vez, da questão energética, agora já não do petróleo, mas do gás, e também dos preços dos bens alimentares, tudo isto que provocou o processo inflacionista foi, nós chamamos exógeno, àquilo que nós aqui em Portugal fazíamos no nosso dia-a-dia. Não fomos nós os responsáveis pelo processo inflacionista, mas nós temos que fazer parte da solução e temos que responder com os instrumentos que temos. Não conseguimos parar a guerra, ainda que gostássemos muito e espero que estejamos a fazer tudo o possível para que isso aconteça. Estamos do lado certo, com certeza. Mas não paramos a guerra só porque desejamos.
Mas temos que saber que a guerra tem consequências e que é uma escolha. E, portanto, isso passa por esta palavra horrível que se chama contenção e o não alimentarmos esta espiral inflacionista. Se me perguntavas, quando eu jogava a bola na Praça Marquês de Pombal, em Vila Real de Santo António, se alguma vez pensava estar aqui contigo a falar-te de economia e amassar-te durante estas horas todas, a resposta é não. Eu não te vou convidar para ir jogar à bola porque eu já não vou conseguir acompanhar-te. Mas claramente que os meus anseios... eu não vou dizer qual era o clube que eu queria que ganhasse, porque isso depois era muito partidarista. Dava cabo da aula e da paz social que aqui temos. Mas eram essas as minhas preocupações. Obrigado.